O investidor 10 tá trolando nós aqui, colocando um quadro branco bem na frente na hora da gravação. O canal JMB Invest informa que nada que aparece neste vídeo é recomendação de investimento, apenas informativo. A paz, amados, estou aqui para gravar mais um vídeo e o vídeo de hoje é sobre o New L11. Vamos dar uma olhada nos seus indicadores. Sua cotação fechou ontem, dia 16/4, em R$ 95,34. Está com dividend yield dos últimos 12 meses de 11,9%, com PVP de 0,73, ou seja, bem descontado, e com a liquidez diária de 1,91 milhões. E sua variação dos últimos 12 meses de menos 20%, perdeu 20% de valorização. Ele é um fundo híbrido entre logístico e industrial, fundo de tijolo, e está com 0% de vacância, com a cota patrimonial de R$ 130, um valor patrimonial de 367 milhões. Seu último rendimento foi de 95 centavos, e ele vem distribuindo 95 centavos desde julho de 2024. Vamos lá dar uma olhada no seu relatório gerencial. Aqui no seu relatório gerencial referente a março de 2025. Aqui tem uma mensagem dos investidores, mensagem do gestor para os investidores, que ele explica certinho o que aconteceu com o fundo nos 5 anos dele, desde o seu início, que foi em outubro de 2019. Então, ano passado ele fez 5 anos. Ele está com valor de mercado hoje de 257 milhões. Como nós já vimos, o último dividendo distribuído foi de 95 centavos por cota. Ele tem 9.256 investidores e uma ABL total de 114 mil metros quadrados. Ele tem um prazo médio dos aluguéis de 6,6 anos, 3 imóveis e 5 locatários. Ele tem a taxa de administração de 0,95 ao ano do valor de mercado e a taxa de performance de 20% ao ano do que exceder IPCA mais 5%. Aqui ele fala que hoje o New L11 se posiciona no topo de ranking de retorno financeiro desde a sua criação, quando comparados com os demais FIIs do setor logístico/industrial, no mesmo período. Aqui ele fala sobre sobre a expansão de um dos seus ativos, que é o seu maior ativo do portfólio, que é o New Log Goiânia. Avançamos no projeto de 2 novos galpões que somam mais de 40 mil metros quadrados em ABL adicional para os novos locatários. O New Log Goiânia está posicionado em um mercado de baixa vacância e escassez de imóveis, desenvolvidos em qualidade institucional. O imóvel está na cidade de Goiânia e possui uma estrutura AAA. O projeto de expansão tem o potencial de gerar cerca de 1,1 milhões em receita adicional de aluguel. E a expansão vai ser feita em duas fases. Fase 1, que é esse galpão aqui, que está sendo feito agora, que dá cerca de 9 mil metros quadrados. E a fase 2, que é o galpão B e o C, que dá cerca de 33 mil metros quadrados. Que ele mostra um pouco da evolução do fundo desde 2019 até março de 2025, que é a DRE dele. Em março ele teve um total de receitas de 4,2 milhões. Desses 4,2, 3,2 foi de receita de locação, 652 mil foi de receitas operacionais, 298 mil foi de fundo imobiliário e 58 mil de receita financeira. Ele teve 2 milhões de despesas, desses 771 mil foi da despesa financeira. Que ele fala sobre um pouco da DRE. No início do semestre anunciamos o patamar de 95 centavos por cota para os rendimentos recorrentes do fundo. Todos os locatários pagaram os aluguéis do mês em dia e estão adimplentes com suas obrigações. O resultado desse mês foi impactado principalmente pela receita financeira. Nós já vamos ver ali que o resultado dele deu menor que o distribuído.
A receita financeira foi impactada pela não realização do lucro das operações de renda fixa. Atualmente, o valor acumulado em resultado de renda fixa não realizado é aproximadamente 1,7 milhões, representando 0,61 centavos por cota. No fechamento de março, o valor patrimonial da cota foi de R$ 130 reais, e seu valor de mercado R$ 95 reais. O resultado foi de 2.178.000 e o distribuído de 2.669.000. Ou seja, ele distribuiu mais do que gerou. Ele teve que usar reserva de caixa. No acumulado dos 12 meses aqui, ele também teve que usar reserva de caixa. Ele teve um resultado de 28 milhões,9. Nos últimos 12 meses, ele teve que usar 700 mil de reserva de caixa. E aqui ele traz um resultado e rendimentos do fundo desde 2019. E aqui, como podemos ver, ele tem cerca de R$ 1,48 acumulados, de resultado acumulado ainda. Esse valor já está incluso os 61 centavos da renda fixa. Aqui é a reavaliação contábil dos ativos do fundo. Ele vem subindo ano a ano. De 2023 para 2024 ele subiu cerca de 3 milhões. Uma detalhada nos três ativos sobre sua valorização. Aqui é a composição do patrimônio líquido do fundo. Ele tem 438 milhões em imóveis, 73 milhões em títulos públicos, 23,9 milhões em fundos imobiliários e 0,4 em outros. E aqui é o CRI dele, a alavancagem dele. Ele deve 169 milhões,2. Isso dá 31% de alavancagem. Então, isso é um ponto de atenção. Deve ser muito bem levado em consideração se você for estudar ele para colocar no seu portfólio. Ele tem mais de 30% de alavancagem. E vamos... Em caixa ele tem cerca de 71, e em caixa ele tem cerca de 73 milhões. Nesse ano de 2025, ele tem que amortizar 12,7 milhões. Então o dinheiro que ele tem em caixa é suficiente para pagar até 2028 sossegado, no mínimo aqui. Mas mesmo assim ainda temos que ficar de olho. Aqui ele mostra como que ele tem que, como é que vai estar distribuído seu saldo de amortização nos últimos tempos. De julho de 2024 até maio de 2026, os valores amortizados mensalmente variam entre 569,5 e até 629,2. Mas como nós vimos aqui na DRE dele, ele pagou 771 milhões de alavancagem, então pagou a mais do que estava no cronograma. E a partir de junho de 2026, a abril de 31, os valores amortizados mensalmente variam de 1,3 até 1,7. Ou seja, a partir de junho do ano que vem, ele vai mais que dobrar o tanto que ele tem que pagar de amortização. Então é outro ponto que tem que ficar de olho. E em maio de 31, ele vai ter que fazer uma parcela bullet no valor de 109 milhões. Já vai, que é quando a parcela bullet é quando você paga tudo numa bordoada só. Aqui ele dá um panorama sobre os seus imóveis. Em total são 3 imóveis: o New Log Caxias do Sul, o New Log Goiânia e o New Log Sorocaba. São 3 imóveis, como nós já vimos. Ele tem a área bruta locável de 114 mil metros quadrados, vacância física e financeira de 0%, e o aluguel mensal médio R$ 28,28 por metro quadrado. New Log Goiânia tem 3 inquilinos, o Caxias do Sul 1 e o Sorocaba 1 também. Que é o portfólio tem 82% da receita em imóveis, 14% em título público, ou famoso caixa,
e 4% fundo imobiliário. Ele tem 41% em PCA e 59% em GPM. É um dos poucos fundos imobiliários que tem IGPM na sua revisional, ainda mais sendo a maior parte da carteira. 31% vem da receita vem da Brinox, e ela pediu RJ, mas nunca ficou inadimplente com o fundo. Mas é mais um ponto de atenção. E 33% vem da Ontex e 23% da Cote. Como ele tem poucos inquilinos, ele já é um fundo mais concentrado. Então esse é mais um ponto de atenção. 32% das atividades locatárias é indústria de transformação, 33% é indústria de produtos de higiene pessoal e 23% é indústria de produtos cosméticos. O prazo dos seus aluguéis, do seu vencimento de aluguel, a gente já sabe que é prazo médio de 6,6 anos. O princípio 65% é em 2031 e 32,6% em 2033. Então, ainda tem bastante tempo ainda para se preocupar com o vencimento dos contratos. Em 2027 ele tem 2%. A revisionagem dos seus contratos tem 10% em abril e 31,4% em maio. Esse 31,4% em maio provavelmente é a revisional da Brinox. Aqui ele dá uma descrição detalhada dos imóveis. Vamos dar uma olhada nos principais pontos. No New Log Caxias do Sul, que é locado para a Brinox, ele tem 40 mil metros quadrados de ABL. O New Log Goiânia, que é locado para 3 inquilinos, que é Hypera, Cote e Ontex, ele tem 70 mil metros quadrados de ABL. E o New Log Sorocaba, que só tem 3,5 mil metros quadrados, é logado para EdGef. Acho que é isso mesmo. Se não foi, desculpa aí. Aqui ele dá os seus valores de aquisição dos seus 3 imóveis. Ele começa pelo New Log Caxias do Sul, foi adquirido em outubro de 2019. Ele pagou um valor total de 82,4 milhões, dando cerca de R$2.000 por metro quadrado. Ele comprou à vista e teve o cap rate de 11,97%. Aqui ele fala do New Log Goiânia. Ele pagou um total de 231 milhões. Valor de aquisição dos galpões, 207 milhões. E o valor de aquisição do terreno, 24 milhões. Dando um valor por metro quadrado de 2.000. Dando um valor de reais por metro quadrado de 2.840 reais. E um cap rate de 10,1%. Esse aqui é o maior galpão dele. É o que está tendo a expansão. E foi para comprar esse galpão que ele fez o CRI. Que ele se alavancou. Aqui ele dá sobre um pouquinho de informação sobre o CRI. Saldo devedor, 169 milhões. E o indexador dele, PCA, tem um prazo de 121 meses. E o vencimento, 28/5 de 2031. Então vai ser dia 28/5 que ele vai ter que pagar a parcela bullet de 69 milhões. A carência de juros dele foi de 3 meses. E a carência de amortização, 37 meses. Os juros, 5,6%. E o pagamento dele é feito mensalmente. Agora o menor galpão dele, que é o New Log Sorocaba, foi comprado em julho de 2022, com valor total de aquisição de 6 milhões, dá cerca de R$ 1.765 o metro quadrado, pagou à vista e o cap rate de 10,7%. Que ele dá, tem perguntas e respostas aqui, se você quiser dar uma olhada. E agora eu vou dar a minha opinião sobre o fundo. Ele é um fundo imobiliário que eu tenho na carteira. Lembrando que nada desse vídeo é recomendação nem de compra nem de venda. Mas ele é um fundo para ficar na sua carteira se você estudar e achar que deva. Na parte de risco. Porque como podemos ver, ele é um fundo que tem poucos
imóveis, tem 3 imóveis só, 5 inquilinos. Ele é um fundo concentrado e a sua alavancagem está acima de 30%. Então, ele está na parte da minha carteira de risco. Já como podemos ver ele, ó, eu tenho ele na minha carteira e ele representa 5% da minha carteira do fundo imobiliário, não da carteira total. Da carteira total dá bem menos. Eu tenho apenas 4 cotas dele e meu preço médio está bem acima, que eu comprei antes dessa derrocada do... Eu comprei ele bem antes dessa derrocada dos fundos imobiliários. Então eu tenho apenas 4 cotas dele, paguei preço médio de R$ 103,79, dando um total de R$ 415 reais. E meu patrimônio hoje, fundos imobiliários, está cerca de 7.500. E eu talvez estou estudando aqui para ver se compensa diminuir um pouco, aumentar, comprar mais uma ou 2 cotas dele, para diminuir o preço médio. Estou estudando ainda, não há certeza se vou fazer isso ou não. Então, minha consideração final. É um fundo arriscado. Tem outros fundos melhores, que até sejam pagando mais, e pode ser que seja menos arriscado. Mas que fique para os seus estudos. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido útil. E se foi útil, eu peço que você se inscreva no canal. Deixe o like. Ative o sininho das notificações. E passe essa informação para seus amigos e familiares. Muito obrigado pela companhia. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também.